Estamos de volta com o segundo bloco de O Produtor Quer Saber, que hoje recebe o Décio Gazzoni. Ele que é pesquisador da Embrapa Soja e é também membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo de Abelhas. Décio, no bloco anterior a gente estava falando dessa preocupação em acabar não espantando as abelhas da polinização da soja em eventuais aplicações aí de produtos fitossanitários que muitas vezes são essenciais para a produção. Agora, o contrário, o que é preciso fazer então para atrair esses insetos e garantir maior produtividade? Muito bem. Em primeiro lugar, temos que lembrar que a soja é uma planta que, da semeadura até a colheita, são 3 meses, eventualmente 4 meses. E que a floração, que é o período em que as abelhas efetivamente visitam a soja, ela dura 2 semanas, 3 semanas, dificilmente chega a 4 semanas. Então, vamos imaginar, 4 semanas dentro de um ano, seguramente não sustenta uma colmeia. A abelha é um animal. É um animal que tem as mesmas exigências nutricionais de outro animal, inclusive do homem. Você já pensou, seria possível um homem viver a vida inteira comendo só açúcar? Ou comendo só carne de porco, ou só carne de frango? Não. Ele precisa diversificar a sua dieta. A abelha também precisa diversificar a sua dieta. Porque o néctar que a soja oferece é diferente do néctar do eucalipto, da bracatinga, da canola, da macieira. E ela precisa de proteína, ela precisa de pólen. Então, ela precisa diversificar isso. É importante realmente, essa tua questão remete para esse problema. Nós temos que manter a população de abelhas, mesmo depois da floração da soja, mesmo depois que a soja é tirada do campo, antes que a soja seja mantida lá. Bom, aí vem a contribuição, quem está fazendo o CAR agora entende isso claramente, contribuição de mata ciliar, a contribuição das APPs, a contribuição da reserva legal, e a gente tem chamado muito a atenção do produtor, já que você está tendo que recuperar quem tem que fazer isso, né? Sua mata ciliar, o seu APP, o recompor reserva legal, etc. e tal, procura tentar para isso. Plantas que os polinizadores, que as abelhas gostam e que floresçam em momentos diferentes. Então tem planta que floresce agora no outono, tem planta que floresceu no verão. Primavera é o momento em que nós temos o maior florescimento. Até no inverno nós temos cultivos, canola que floresce no inverno. Entende? Então, aproveitar pequenas coisas, aquela área não ocupada da propriedade, a borda de carreador, aquela baixada que o trator não pode entrar porque é muito úmido, que ele atola, própria área de recuperação, beira de rio, beira de sanga, nascente. Então, é nesses locais aí que você pode fazer realmente a área de abrigo e alimentação de polinizadores, de abelhas em geral. E essa questão é muito importante realmente. Quer dizer então, Décio, que não é preciso o produtor ser um apicultor por consequência, ser um meliponicultor por consequência. Basta ele ter essa preocupação então de fazer o plantio de algumas plantas que atraem essas abelhas na sua APP mesmo, né? De repente na sua silvicultura. É uma opção. Exatamente, ele não precisa criar nada de novo. Ele pode até fazer parceria com um apicultor. E existe muito isso. Em soja, obviamente, isso não é um costume. Eventualmente pode ser que com os estudos que a gente desenvolva no futuro venha a ser, mas para outras culturas existe essa parceria de apicultor-agricultor, em que o agricultor se beneficia da polinização, o apicultor se beneficia do néctar que as abelhas colhem. Mas, afora isso, é essa questão, é aproveitar a APP, aproveitar a reserva legal, aproveitar a formação de sanga, beira de carreador, às vezes florzinha, acostamento de estrada, às vezes a cerca do produtor, logo vem a estrada, tem aquela área de acostamento de 10 metros, 15 metros. Às vezes tem até o canteiro da rodovia quando é duplicada. O canteiro da rodovia. Então, são coisas que a gente pode. E aproveitando, já que nós estamos em toda essa discussão essa semana da questão do nosso mercado internacional, embora seja um mercado internacional de carne, nós temos que lembrar, independente de ser carne, soja, grão, qualquer coisa, a conquista do mercado é uma batalha permanente. Então, você tem um bom currículo dizendo, olha, eu ajo da melhor maneira possível, eu estou preservando abelhas, eu estou protegendo o ambiente, isso te facilita, te abre mercados, às vezes é o diferencial que você tem lá.
Então, uma das coisas que a Embrapa está procurando quantificar e botar valores, dinheiro nisso, até por orientação do ministro Blairo Maggi, é o que a nossa legislação florestal ela serve, qual o valor que ela tem para proteger o serviço ecossistêmico de polinização no Brasil, já que nós temos mais de 60% do Brasil ainda coberto por vegetação, por florestas primárias. Quer dizer, o mundo, de alguma maneira, precisa reconhecer isso e o agricultor precisa ser beneficiado, já que ele está pagando. Custa você manter um APP, custa você manter uma reserva legal. E mesmo que não custasse, você não pode explorá-la economicamente. Então é um dinheiro que você deixa de ganhar. Então, de alguma maneira, o mundo precisa reconhecer essas coisas. Só que o mundo só reconhece se o Brasil botar na mesa o que nós fazemos, transformar isso em dinheiro, em fatos, em números e dizer, olha, vocês precisam remunerar o nosso produtor por esse enorme esforço que ele está fazendo de proteção do meio ambiente. Odécio, quando o produtor faz esse uso adequado das APPs, né, as áreas de preservação permanente, ele beneficia a cultura da soja e pode beneficiar outras culturas também que, porventura, estejam ali ao redor, né? Ah, sim, principalmente frutas, hortaliças, porque tem algumas plantas, inclusive, que se você não tiver polinização, ela não produz. Muitas das frutas, macieira, pessegueira, chamadas rosáceas, melão, maracujá, e mesmo grãos, canola. Se você não tiver realmente, efetivamente, a presença de insetos polinizadores, você não vai ter produção ou a produtividade vai ser muito baixa. Então, nós precisamos, inclusive, pensar nisso. Não é só a lavoura de soja e também não podemos ser tão egoístas e dizer, mas eu só planto soja. Sim, mas o teu vizinho está cultivando alguma outra coisa, ele tem uma horta, tem uma área de fruticultura. A gente pensar numa região mais ampla, no benefício de todo mundo, porque, afinal, nós vivemos em sociedade e se todo mundo ganhar dinheiro, a economia floresce, todo mundo se beneficia. É importante levar isso em consideração. Qual que é o grau de avanço dos estudos da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em relação à ligação de produtividade da soja e presença das abelhas? Os estudos estão avançados, Décio? Qual que é a avaliação que você faz? Olha, nós começamos a montar uma rede dentro da Embrapa com o apoio de outros especialistas de fora da Embrapa, de universidades. Nós começamos há 2 anos. E o que é que nós estamos procurando entender? Primeiro, é uma das perguntas que você me fez. Que abelhas estão presentes em soja? Bom, então nós estamos esquadrinhando lavouras de soja em diferentes regiões do Brasil, durante toda a floração, fazendo amostragem, coletando, mandando para identificação, para a gente entender que abelhas estão lá. Então, esse é um dos estudos que nós estamos fazendo. O segundo, nós queremos entender como é que é a relação de atração e de fidelidade das abelhas em relação à soja. Quer dizer, o que é que atrai uma abelha para a soja? Então, nós estamos dissecando a produção de néctar, se ela muda de dia, de noite, se às 6 horas da manhã é mais do que às 10 horas, qual é a concentração de açúcar, quanto de açúcar tem lá, que açúcares tem lá, tem glicose, tem sacarose, tem frutose, o que é que a abelha quer, o que é que ela prefere, se isso tem controle genético, se varia de variedade para variedade, se varia com a hora do dia, se varia do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, da Bahia para o Mato Grosso do Sul. Estamos procurando entender que são coisas que a gente não sabia. A gente está procurando entender também como é que os aromas, aquelas substâncias voláteis que a planta, a flor de soja exala, se elas servem para orientar e para atrair abelhas para a planta e de que forma, e também se isso varia de acordo com a hora do dia, com o local, com as variedades. Nós estamos investindo muito nessa questão da relação entre polinização, presença de abelhas e produtividade. Esse é o ponto central, é onde nós queremos chegar. Ou seja, nós queremos responder a segunda pergunta. A seguinte pergunta: o produtor é beneficiado pela presença de abelhas lá? Enquanto? O que isso significa? Que, por mera hipótese, não vou afirmar que isso aconteça, vamos tomar um número qualquer. Vamos imaginar que a gente chegue à conclusão que a presença de abelhas aumente em 10% a produtividade. Veja que ele não gastou um tostão a mais com semente, um tostão a mais com tratamento de semente, não gastou um tostão a mais com adubo, a mesma máquina, o mesmo trator, o mesmo pulverizador, o mesmo agrotóxico, a mesma colhedeira, ele só vai gastar mais no frete, porque vai colher mais. Entende? Então, esse diferencial de 10% às vezes é maior do que a própria margem que ele tinha. Então, é isso que nos move. Quer dizer,
como que o agricultor pode se beneficiar nisso aí. E estamos procurando estudar essas questões que você colocou também e o que dá para fazer fora da lavoura de soja, que plantas atraem, que plantas os polinizadores, o conjunto de abelhas gosta, como é que nós mantemos essas abelhas na região, na propriedade, etc. Estamos, inclusive, para lançar um livro esse ano descrevendo tudo isso. É um livro em linguagem bem simples, bem acessível, vai estar disponível para todo produtor que está fazendo o seu CAR, que decidir, diz, olha, já que eu tenho que recompor a minha APP, a minha reserva legal, deixa eu ver aqui que plantas florescem na minha região, em que época, para eu diversificar, para realmente manter as abelhas presentes lá. Então esse é o conjunto que a Embrapa está estudando em soja. E ela está estudando fora de soja também, com N outras culturas. Odécio, você citou aí, no caso, o exemplo de uma literatura que está sendo preparada pela Embrapa. Que outras formas de divulgar esse avanço desses estudos, que ainda são preliminares, né, vocês vão adotar para que essas informações cheguem até o produtor? Bom, o ministro Blairo Maggi lançou agora um livro que eu elaborei lá na Europa, que se chama Soybean and Bees, que é soja e abelhas em português. O pessoal me pergunta, mas por que em inglês e por que na Europa? O ministro Blairo Maggi está muito focado em abrir mercado internacional. Então ele precisava mostrar a preocupação que o Brasil tem, que o produtor brasileiro tem com essas questões ambientais e sociais. Mas esse livro já está pronto, já está traduzido, o ministro deve lançar no próximo mês, ele vai estar disponível na biblioteca da Embrapa e ele disseca todas as questões que eu coloquei e outras mais dessa relação entre soja e abelhas. Este livro que nós estamos escrevendo também é importante e a partir daí nós usamos o sistema Senar, usamos o sistema de assistência técnica, extensão rural, oficial, congressos, reuniões, programas de TV, rádio. Então, conforme a gente tem qualquer avanço de conhecimento, de tecnologia, que efetivamente seja comprovada, segura, que a gente possa repassar ao agricultor, a gente imediatamente coloca isso no sistema de transmissão. Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja e também membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Muito obrigado pela presença do senhor, bastante esclarecedor aqui no Produtor Quer Saber. André, eu que agradeço pela oportunidade, não somente eu, como toda a Embrapa, é nossa missão sempre estar à disposição e ao lado do produtor brasileiro.